Olhem aqui, Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. Romanos 12, de 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia, sem ser falastrice, sem ser só aquele faz de conta que os amados aprenderam a fazer muito bem. Então, desista dessa brincadeira, desse amor, diz Paulo, desse amor de fachada, de tratos, de verbos, porque o amor é fato, é verdade, é concreto, é ação. Detestai o mal, mas é para detestar mesmo. Se a coisa é má, deteste. Se for a pessoa que faz a coisa má, ame-a, detestando o mal. Essa é a tensão para a qual nós somos chamados o tempo todo. Detestar o mal e ter misericórdia de quem quer que seja o seu agente. Detestai o mal apegando-vos ao bem, porque se a gente detesta o mal, sem nos apegarmos ao bem, nós viramos apenas xerifes justicistas e vamos virando perversos. O que nos salva no detestar o mal, que é um mandamento, é o apegarmos-nos ao bem. Se eu detestar o mal, se me apegar à prática do bem, a minha ação e a minha atitude de detestar o mal me tornará um ser detestável. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, reconhecendo aqueles que confessam a mesma fé genuinamente como pessoas a quem eu devo cortesias, além de todas as que são naturais na vida. Paulo diz: não menospreze aquele que abre a boca, confessa o mesmo nome, se esforça na mesma direção, trabalha com você pela mesma causa eterna, com a mesma consciência. No zelo, ou seja, na piedade, na atitude que corresponde à consciência, que é o zelo, não sejais remissos, preguiçosos, indolentes, postergadores, banho-maria, mais ou menos, meio barro, meio tijolo. No zelo, não sejais assim mornos, preguiçosos, atrasados, indolentes. Antes, sede fervorosos de espírito, um espírito em ebuliência de fé e amor, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade, ou o acolhimento, ou a inclusividade, ou a solidariedade. Hospitalidade é tudo aquilo que abriga, que acolhe, seja de modo material, seja de modo subjetivo, espiritual, afetivo, fraterno, inclusivo. Abençoai os que vos perseguem. Quem é que persegue você? Quem persegue você? Abençoe-o. Abençoe o seu perseguidor. Abençoe o seu perseguidor. Abençoe o seu perseguidor. Eu quero agora, Jesus, abençoar os que eu sei que não gostam de mim, que me perseguem, e também abençoar os que eu não sei. Tem misericórdia deles e faze todo o teu bem a eles, para que eles não façam a mim o mal que intentam fazer. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai
e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Nenhum tipo de olho por olho, dente por dente, jamais isso morreu. Esforçai-vos, e é esforço, é trabalho, é decisão, é diligência, é dizer não aos instintos da maldade em nós. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Parem com essa história de fazer bens subjetivos apenas. O bem se instala em mim como subjetividade, mas se ele não der seu fruto, ele não vale nada. Então pare de intimismo desculpante, porque a árvore dá fruto. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Não a vossa, mas a dele. Deixem que a justiça procede dos céus e nem deem ideia a Deus para não pecarem. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, nada de vingança, o oposto. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas. Tu farás um braseiro de verdade, de amor e de justiça queimando na consciência dele. Agindo assim, tu colocarás dentro dele brasas vivas de verdade. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Eu, no que me diz respeito, já preguei o Evangelho, estou com vontade de mandar todo mundo para casa. Paulo pregou. Pelo amor de Deus, o que eu tenho que acrescentar é tudo. É o Evangelho. Quem quiser viver o Evangelho, chegue em casa, leia Romanos 12, de 12 em diante. Não precisa passar desses versos, não, aí já tem demais. Se quiser rasgar tudo e dizer, olha, eu não sei o que é o Evangelho, só sei que procede de Jesus, que é o Filho de Deus, encarnado. Não sobrou nada, mas sobrou esse pedacinho aqui, ó. Romanos 12, não dá para ver o que vem antes, nem dá para ver o que vem depois. Só sei que ele morreu por mim e ficaram essas palavras. Não se precisaria nada mais do que isto. Isto é o Evangelho. Ele não propugna por um modo de sentar. Não diz que você tem que sentar de um certo modo. Ele não diz que você tem que orar 5 vezes numa direção.
Ele não diz que existem dias santos. O Evangelho não nos recomenda data alguma. Ele descalendariza o sagrado na existência e torna todo dia, dia santo. Acaba com o passado e acaba com o futuro. O passado está consumado, o futuro já está feito em Deus. O que me concerne, diz o Evangelho, é este dia chamado hoje. Eu não preciso ser um paleontólogo espiritual, nem um arqueólogo, nem um historiador, nem um teólogo. Eu só preciso ter um coração sincero, disposto a amar sem hipocrisia, detestar o mal apegando-me ao bem, amando cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra não o governador, a autoridade, o presidente, mas o irmão que anda sob a presidência do Rei dos Reis. O Evangelho manda a gente se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Temos um mesmo sentimento uns para com os outros, sem acepção de pessoas, a sermos misericordiosos, inclusivos, compassivos, solidários. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Condescender não é só um ato de concessão, não é só um ato de aceitação, mas é um caminho de condescendência, no sentido de que eu faço do meu caminho o caminho do humilde, a quem eu admiro. O Evangelho muda as admirações. Você passa a admirar o que é simples, humilde e descomplicado, verdadeiro e vida. Aí vem e se diz: não vos vingueis a vós mesmos, ó amados, mas dai lugar à vingança que vem de Deus. A parte de vocês é outra. Se o inimigo tiver fome, deem de comer, se tiver sede, deem de beber, porque assim fazendo, vocês instalam neles o software do Evangelho rodando a contragosto. Brasas vivas na cabeça dele. O que mais a gente acrescenta ao Evangelho? É vida. Não é estereótipo, não é presépio, não é um modo de falar, nem é um modo de dizer, não é um modo de vestir, não é um modo de se apresentar. É a essência de ser. É consciência rendida à verdade. É a escolha de dizer: eu sou do bem em Deus. Eu nasci para este fim, para esta hora. Eu nasci para dar glória a Deus com a minha vida. O Evangelho é para quem faz essa escolha. Agora, dentre tantas coisas que estão ditas ali, existem 4 ou 5 que são, a meu ver, os motores do funcionamento orgânico dessa graça de Deus em nós. Quando o Evangelho deixa de ser uma informação e começa a se transformar na minha formação, no meu ser, no meu caráter, no meu olhar, no meu interpretar, no meu modo de viver, no meu modo de conceber, no meu modo de desejar, de imaginar, de me autorremunerar. O Evangelho muda tudo, inverte tudo.
subverte todas as ordens e não fica nenhuma em pé. Foi por isso que Jesus disse que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, e é por isso também que ele disse: o meu reino não é deste mundo, porque se ele tivesse um pezinho neste mundo, podem ter certeza, ele iria tomar conta daquele lugar ali. Isso não é. O Evangelho, como eu disse, nesse texto que a gente apresentou, tem alguns propellers que são vulcões em si mesmo, que nos mantêm vivos nisto. Dentre esses 5, eu queria hoje falar apenas sobre 3 deles, que na realidade tem a ver com uma conversa que eu tive com a minha mãezinha ontem de manhã. Eu liguei para ela, como costumo fazer aos sábados, e aí tenho mais tempo, ela também, a gente ficou conversando, e já faz alguns meses que a gente vem orando e colocando diante de Deus uma situação que aconteceu com ela. Ela é muito discreta, não queria que nem eu soubesse, mas o fato é que a casa que é dela e aonde ela mora, e que era própria, assim de maneira muito subreptícia, foi tirada dela. Não vem ao caso aqui nenhuma narrativa, a pessoa implicada na história está perdoada em nome do Senhor Jesus. Só que a minha mãezinha está com 84 anos, e está viúva há 3, e velha, com achaques, tudo que ela tinha. Esse microfone aqui não está legal faz tempo. Tudo que ela tinha e tem, todas as lembranças, tudo dela está ali com meu pai o tempo todo. E aí, de repente, ela recebe a notícia súbita de que agora, ao final de dezembro, ela teria que sair da casa dela, porque a casa dela tinha sido vendida sem ela saber. E ela não queria nem que o filho mais velho dela soubesse, para não me preocupar. Eu tenho ou não tenho razão de crer que Deus me fez filho de uma mulher de uma cepa diferente. A maioria das mães aqui já estariam ligando para todo mundo: meu filho, pode acabar. Você não fala para o Caio Fábio, não, que ele tem muita coisa na cabeça. Deixa eu falar com Deus. Afinal de contas, quem é o Caio Fábio? Para quem tem Deus. A minha mãe é que está certa. Boba que não entendeu isso ainda. O fato é que eu vinha saber 1 mês e meio depois. E aconteceu em julho. Eu vinha saber no meio de agosto. E dei aquela bronca nela. Não, meu filho. Não, eu não quis. Você tem muita coisa. E aí a maior preocupação dela qual era? Eu fiquei com medo que você ficasse magoado com a pessoa que fez isso comigo. Assim, outra coisa gostosa. Você vê que a sua mãe de 84 anos olha para você não como o reverendo Caio Fábio, casca grossa, mas como um ser humano, a quem ela queria poupar, se ela pudesse, de uma tristeza. Não desistiu de ser minha mãe, com propriedade. Que ela só cresce. Passa meses. E eu falava com ela, a Adriana orando muito, de vez em quando: como é que está a sua mãe? E aí até que chegou um dia que eu falei: ela está muito bem. Ela está ótima. Aí chegou um ponto em que eu descansei. Eu vi que ela estava tão descansada
que até aquele descanso que naturalmente eu teria, se fosse uma coisa minha, de colocar diante de Deus e deixar lá e ninguém tem nada a ver com isso, mas só porque tinha a ver com ela, fica aquela obrigação inconsciente, filial, de você se preocupar, se angustiar e postergar seu próprio descanso e confiança naquele mecanismo interior de que o descanso demasiado, sem alguma aflição, dessolidariza você da causa em questão, o que não é o caso. É só confiança, quem confia descansa. Aí eu descansei. Tá, obrigado. Aí eu descansei e pronto. Quando foi agora, neste sábado, eu conversando com ela, eu disse, aí mãezinha, a gente primeiro dividiu os nossos achaques físicos, eu sou herdeiro das doenças físicas dela, tudo que ela já teve eu tenho. Ela ficou lá, troca esse remédio por aquele outro, aquela conversa de velho, né? De filho de quase 60 anos com a mãe de 84. Aí já começa a ficar uma conversa meio esquisita, né? Muita troca de chá, de receita e de remedinho. Mas é gostoso, tem um lado legal essa história toda, de falar de fraqueza com os pais, física. Tudo é bom. Eu estou no outono, ela está no inverno. Eu já estou começando a sentir o frio dessa chegada lá. Então, meu Deus, vamos falar no assunto, né? Aí, lá pelas tantas, eu falei, mamãe, a questão da casa, como é que está? Ela falou, meu filho, já descobrimos quem é a pessoa, mas não fique preocupado não, está resolvido. Eu falei, não, eu sei que está, minha mãe. Eu sei que está, mas eu preciso saber como é que as coisas estão com a senhora. Ela falou, não, olha, está tudo resolvido, não teve ainda nenhuma solução objetiva, mas já está tudo resolvido. E o que Deus me disse é que dessa casa eu só saio quando Ele me levar para o céu. E foi Ele quem me falou, então eu não tenho mais conversa com ninguém, está tudo resolvido. Eu falei, tá bom, eu sei que está. Ela falou, mas você quer saber quando é que foi mesmo? Eu vou lhe dizer. Quando veio aquela notícia, passou um tempo, eu naquela tristeza de que aquilo tivesse acontecido, logo aquela pessoa, tão sem necessidade. E eu fui para uma fila bancária, numa coisa que só eu tinha que ir, me levaram na cadeira de rodas, eu estava ali com desconforto, vindo do médico, dor nas pernas, e aquela espera, e alguém ia me passar para frente para eu ser atendida, quando de repente meu filho ouvia aquela voz audível, dizendo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, na oração perseverante. E eu ouvi aquele texto de Romanos 12, 12, no meu ouvido, alto, naquela fila, sentada na cadeira, e veio aquela paz. Aí naquele dia eu soube que estava tudo resolvido. Aí ela me disse, nesse meio tempo, eu recebi uma visita, uma pessoa que veio visitar alguém da nossa família, que não sabia de nada, veio de outro país, não fala a nossa língua, e visitou a minha mãe com regularidade durante 2 semanas, todos os dias, conversando com o intérprete. E depois voltou para o país dele. E ela disse, não falei nunca no assunto, ele não sabia da história da casa, não sabia de nada, muito menos da minha experiência com Deus. E aí ele me mandou um MSN, vejam como a minha mãe está mais moderna do que eu, que não uso MSN. Mas ela usa, Twitter e tudo. Me mandou uma mensagem no MSN, meu filho,
com um texto assim, Romanos 12, 12. Aí eu fui ler de novo. Quando eu li, eu me assustei, porque eu tinha esquecido que eu tinha ouvido, não do que ela tinha ouvido, eu tinha se esquecido da referência bíblica. Quando eu fui ler, era lá: regozijai-vos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, na oração perseverantes. Ela disse: aquilo foi assim o sinete final da minha tranquilidade e descanso. Dezembro não chegou, mas eu também, sinceramente, não estou nem aí, já está resolvido mesmo. Se me perguntar como será, eu não sei, só sei que já está feito e acabou, não tem mais conversa. Quando orardes, crede que recebestes e assim será convosco. Pronto, acabou. Os modos são de Deus, a certeza é toda minha, nele, em nome de Jesus. Mas aí eu me pus a pensar nela. Aos 84 anos, não tem nada na vida dela que não tenha acontecido. Nasceu pobre como a pobreza, um pai com sífilis, infiel até o fim. Meu tio, irmão dela mais velho, nasceu com cargas de sífilis do pai, com doenças congênitas, deficiência esquelética, raquítico, cabeça pequenininha, ficou esquizofrênico. Mamãe cuidou dele a vida inteira, se suicidou na casa dela aos 78 anos de idade, depois de ter descoberto uma desgraça, que ele não conseguiu conviver com ela e se matou. Mas não foi para o inferno não, está no céu com Jesus, ele era um homem de Deus. Foi a esquizofrenia que o matou. Ele amava a vida. Meu pai proporcionou a ela muitas alegrias no casamento, depois imensas tristezas, depois a maior alegria do mundo quando encontrou Jesus, depois o estilo de vida mais radical possível durante 30 anos. E, enfim, os últimos 20 anos da vida deles foi um pouco mais tranquilo. Teve tudo que é doença, já enfiou tudo que é pino em tudo que é dedo, já se sentiu todos os sofrimentos, já viu gente da casa ser estuprada, já viu incestos insuportáveis acontecerem, perdoou a amante do marido, se tornou discipuladora dela, aguentou filhos brabos. Eu dispenso apresentações no quesito. E ali, de joelho, a vida inteira. E quando o papai partiu, ela não sabia fazer nada de conta, de banco. Virou uma expert, meu Deus. A mulher está lá, entra na internet, transfere para lá, vira para cá, faz de tudo. É uma surpresa, mamãe. Ela sempre parece uma oliveira, brota uma coisa nova. Você diz, agora acabou, ela... Mas o segredo é esse. Alegrai-vos na esperança. Ela não é uma mulher de muitas gargalhadas, mas é uma mulher alegre, sempre foi. Alegre. Aqui e ali ela gargalha numa coisa engraçada, um neto, uma coisa assim, mas é uma mulher grave e alegre na esperança. No que mais? Em que esperança você pode ter alegrias? Na Dilma, hoje? Ela é a sua esperança? Dilma é a minha esperança. Tem muita gente no Brasil que faz essa confissão de fé, que pratica essa religião. E outras mais, de um Deus supremo do Olympus, também chamado Lula, que é esperança de muitas almas. Mas já imaginaram? Se a minha mãe tivesse o Lula como esperança e perdesse a casa, para onde é que estaria indo a alma dela, hein? Se a esperança fosse o quê? A igreja? O grupo?
a confraria, a ordem maçônica da denominação, estava perdido. Qual a esperança possível? A única. O resto é fantasia, o resto é especulação, o resto é loteria. A única esperança que não falha. E aí vem Paulo e diz: carregue dentro de você essa alegria na esperança. Não é porque o meu corpo está bom, não é porque as minhas juntas não doem, não é porque eu não tenho achaques, não é porque eu não tenho problemas, não é porque eu consegui harmonizar a vida, não, ao contrário. Não é porque eu tenho ainda ilusões sobre este mundo, haja um país a conhecer que me deu uma cócega de existência, eu pelo menos estou danado se as esperanças da vida forem essas, porque aqui eu olho em volta, não tem nada, minha gente. Eu não estou afim de nada. Está difícil. Eu só tenho a esperança. A esperança da ressurreição. A esperança e a certeza da minha eternidade. Eu já sou um ser eterno. A esperança de que a morte para mim se me tornou uma dádiva, um portal. Ela não me mata mais, não mata mais ninguém que crê em Jesus. A esperança de que chegará o dia em que aqui na terra será como é no céu. E a esperança de que os céus vão se rasgar e todo olho verá quem é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Esperança de que eu já estou sentado e assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alegrai-vos na esperança. Quando Paulo dizia isso, ele não estava pensando na casa de campo, no marido, na mulher. Ai, meu Deus. Senhor, estou me alegrando tanto na esperança daquela mulherzinha que está chegando para mim, daquele marido gostoso que o Senhor vai me mandar. Ai, Senhor, muito obrigado, porque neste final de ano eu vou poder trocar de carro novo para um ponto a mais. Aleluia, essa é a minha esperança. Aí você está danado, se a sua esperança na vida se limita ao que acontece entre o berço e a sepultura, você é o mais infeliz de todos os homens e a vida vai esmagar você como uma barata sem piedade. Mas quando a sua esperança é outra, aí, meu irmão, minha irmã, surge dentro de mim uma alegria que convive com lágrimas. Surge dentro de mim uma alegria que admite a tristeza das percepções, mas não se rende. Surge dentro de mim a profecia que enxerga solitariamente o futuro, mas nem por causa mente desiste do presente. Surge dentro de mim a força para enfrentar os antagonismos, porque o motor do ser está conectado à esperança que não morre, que arrombou a morte na ressurreição. Alegrai-vos na esperança. Aí você pode achar que isso é alienação, que isso é o ópio do povo. Não, o ópio do povo é a religião, isso não tem nada a ver com o ópio do povo. Isso é existencialidade do Evangelho. Quem crê nisso não se aliena na vida, ao contrário, se torna lúcido para arrombar a vida na alegria da esperança que não desiste. Nunca, nunca, em tempo algum, jamais. Porque nem a morte mata essa esperança.
Essa esperança encurralou a própria morte. A morte, quando vem e mata, tem gente que fica do lado de cá dizendo: ai meu Deus, coitado! Eu hoje em dia tenho uma dificuldade enorme de expressar o que eu penso diante de certas mortes. Porque tem gente que não vai me entender. Em certas mortes que eu olho e dou graças a Deus, digo: Senhor, obrigado que tu levaste esse menino ainda pequenininho, sem pai, sem mãe, nesse chiqueiro, obrigado, porque agora ele está na mansão da glória. Mas até para isso a gente não consegue ver que a morte é nossa, como diz Paulo: seja vida, seja morte, tudo é vosso. Não tem mais nada podendo me fazer mal se eu me alegro na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes nas tribulações. Que a tribulação passa. Não só a gente passa a tribulação, mas a tribulação também passa pela gente. E quando ela não passa pela gente, a gente passa por ela. Mas não tenha dúvida, tribulação, vós tereis tribulações. Isso é universal. Tem alguém aqui que recebeu a promessa de que vai passar pela vida sem tribulação? Levante-se e apresente-se. Quero conhecer você. Você é uma exceção de Jesus no mundo. Do contrário, não tenha surpresa, Pedro diz: vocês estão surpresos de quê? De tribulação? Mas não foi avisado, anunciado, repetido, é cansativamente repetido. Vocês ainda vivem, vocês viram alguém ser poupado disso, então qual a surpresa? Desculpe a expressão, meus irmãos, os ouvidos mais sensíveis, mas é muita viadagem. É só o que eu posso dizer, é muita viadagem. Meu português acabou. Tribulação a gente tem. E ela passa pela gente, às vezes a gente passa por ela, mas seja ela passando pela gente, seja a gente passando por ela, a gente passa quando a gente sabe que ela passa. Por isso que se recomenda é paciência. É a ciência da paz na tribulação. Tenho esta ciência da paz. Ela passa pela gente, a gente passa por ela. Na oração, na tribulação, sede pacientes. Agora, leva um tempo para a gente ir aprendendo isso, enquanto a gente não crê. Bem-aventurado quem crê logo, descansa logo, entrega logo e prova logo. E eu vi muito pouca gente na vida apenas ouvir, crer e descansar. E meu pai foi um desses. Poucos que eu vi, a maioria tem que apanhar muito para aprender. Mas quando a gente aprende a ser paciente na tribulação, a gente descobre que a tribulação não tem nenhum poder de nos fazer mal, ela contraditoriamente só carrega o poder de nos fazer bem. Quando dentro de você, você já está se alegrando na esperança e sendo paciente, sabendo que a tribulação é normal passar por nós. E é nosso o passarmos por ela em nome de Jesus. Quando isso está estabelecido e a paciência começa a se assentar dentro de nós, surge o impensável, minha gente. Eu já tive dias na minha vida que eu pensei que se eternizariam e que jamais acabariam. Semanas, meses, anos.
que você vai vendo um dia depois do outro igual, e não há a menor perspectiva de saída humana. E se você for ficar brigando pelas expectativas ou tentando furar o céu com socos para rasgar caminhos, você descobre que você dá soco em pontas de diamante. E que a única coisa a fazer, de fato, é ser paciente na tribulação. Agora, vá dar lugar a essa consciência. Eu disse consciência porque esse não é um sentimento, ele nunca começa como um sentimento, nada na fé começa como um sentimento, tudo começa como decisão e consciência. Em fé. Até isso se instalar como uma decisão que diz, eu sei, é promessa, é experiência, é observação, é vida, é fato, é assim que é. Que se eu for paciente, a tribulação vai passar. E enquanto isto, eu me alegro na esperança, você vai botando o pé no chão da indestrutibilidade, em nome de Jesus. Aí vem um terceiro passo. Na oração, sede perseverantes. Vejam como não há alienação. Alegrai-vos na esperança, no que transcende, no que é eterno, no que é incorruptível, no que é a designação final da existência de todos nós. Vejam o fim e regozijem-se nele, porque é do fim eterno e da alegria silenciosa desse mistério instalado em nós como uma graça do Espírito de Deus, que vem a força para ser paciente na tribulação. Mas isso não nos aliena, porque deve nos fazer na oração perseverantes. A gente não anda mais angustiado, mas a gente não deixa de orar por aquilo que angustia. A gente não anda mais oprimido, mas a gente não deixa de orar por aquilo que oprime. A gente não anda mais dando importância aos atribuladores, mas a gente ora pelos atribuladores e pelos atribulados. A gente já não se deixa mais aprisionar pelo sistema de sequestro emocional, psicológico ou espiritual, ou mesmo de qualquer natureza ou financeira, que aquele que seja o manifestador da tribulação na nossa vida, ou aquelas sejam as circunstâncias da apresentação dela, nos tragam. Mas nem por causa disso a gente se aliena. O que é mal, e na oração a gente encara com perseverança. Não desista nunca de orar por qualquer que seja a coisa que se apresentar, por maior e mais indestrutível que ela se apresente, saiba. O Nabucodonosor não resiste a um parasita no cérebro. A gente fica preocupados com os dirigentes do mundo, com quem tem o poder. Oh, meu querido, minha querida, todos eles podem amanhecer caídos para o lado esquerdo amanhã babando, você sabia? Basta levar um susto de noite. Está todo mundo mal do coração mesmo. Se nós não somos nada, quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? Quem é? Apresente-se, quem é o homem?
Se eu em Jesus pergunto quem é o diabo, quanto mais quem é o homem, quem é o mortal, que vai dizer qualquer palavra final na minha vida, levante-se para apanhar do Espírito da verdade no Evangelho. Na oração, sede perseverantes. Aí você chega aos 44 anos de idade com a notícia de que quem você não podia esperar vendeu a sua casa sem você saber, sem ficar em desespero. E querendo poupar o filho mais velho, que teoricamente é quem tem as soluções de qualquer preocupação. E para ter uma confirmaçãozinha disso, houve uma voz audível numa fila, numa cadeira de rodas, dizendo assustadoramente, para a alegria dela: alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, nas orações perseverantes. Isso faz de você uma oliveira interminável. A oliveira dura milhares de anos e ela morre. Só que a raiz é perene e de dentro do casco morto sempre nasce um renovo. Sempre um renovo. Eu dou graças a Deus pela minha mãe, que é da Silva, mas na alma é uma oliveira. Vamos ficar em pé. E a minha oração é que todos nós viremos oliveiras. Eu gostei da caretinha que ela fez ali. Assim, como quem diz assim, quem dera, como quem diz assim, mas será? Hã? Ela é oliveira? Mas a carinha que ela fez, como quem diz assim... Não foi mais ou menos assim que você fez? Não? Aleluia. Amém. Meu desejo é que todos aqui virem oliveiras. Gente inquebrável. Não é porque não morre, não, é só porque não morre. Como a oliveira, ela morre, só não morre. Quantos decretos de morte? Essa oliveira morreu, a bicha não morre. Coração de tartaruga. Você arranca do peito, bota na panela com água fervendo, 3 horas depois o bicho está pulsando. Eu já orei muito pedindo a Deus para me dar um coração de tartaruga. Não físico, espiritual, na panela, se for o caso, porque vai chegar um dia em que o meu vai estar na panela com água fervendo, o seu também. Ninguém escapa da água fervente, não. Ninguém escapa do noivo que tarda, as virgens não escapam de que as lâmpadas apagam, é saber que reserva você tem. Porque que vem para todo mundo, vem. Agora resta saber como é que você passa. Você passa dependendo de quem você é. Aí o coração, quando está cheio da esperança, bate até na panela de água fervente. Parece assombração, ninguém acredita. Mas o bicho só não morre porque não morre mesmo. Porque essa esperança não confunde. Não é essa a promessa? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A essa graça na qual estamos firmes, e alegremo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança, e que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia.
Vamos dar as nossas mãos. Vamos orar, porque eu sei que aqui para nós, tanto quanto para milhares ali na televisão, no mundo inteiro, esta foi uma palavra do Espírito Santo. Consolação, edificação e exortação. É o que o Espírito Santo nos traz como oficia de simplicidade. Que todos puderam entender. E todos podem guardar. E todos nós, por meio dela, vivemos em nome de Jesus. Paizinho, obrigado pela vida da minha mãe, por essa oliveira desamargurada, descomplicada, renovável, humana e ficando meio angelical, sem poesia e cheia de graça, grave e alegre, perseverante, esperançosa, resolvida. Obrigado por esse anjo de graça na minha vida. E obrigado pelo exemplo que eu tive do meu pai e dela e tenho tido. Eu peço que tu me ajudes a viver para honrá-los, para melhorá-los em mim, se for possível. E eu quero te pedir por cada um aqui, para que a gente pare de ficar assim, desse jeito, tão frágilzinho, tão fresco, tão sem razão para nada e ao mesmo tempo cheios de toda porcaria, como se houvesse tudo sobre nós. A gente está ficando muito feio, Jesus, muito nojentos. Muito nojentos, uns playboyzinhos do Evangelho, nojentos mesmo. Sem resistência, sem nem escolher os temas, nem as causas, nem nada. A gente passa do sublime para a bosta, como quem foi do cocô para o cocô. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa mente, dessa geração. Que tudo em nós colabora e corrobora aquele estado que só quer alegrias e só se sente bem quando está sem se sentindo bem. Que só está bem quando não tem nada errado. E que só tem sucesso quando consegue tudo. Aí nós viramos o diabo. Salva-nos disso. Salva-nos disso. E hoje faze-nos filhos do Evangelho. Começando a ensinar-nos a alegrarmos-nos na esperança. Não nas pequeninas coisas, não nos alvos relativos, mas na esperança eterna. Nas tribulações, dá-nos paciência. Ela passa e a gente passa por ela, e a gente passa e chega do outro lado, e a gente olha para trás e já nem se lembra mais da dor pela alegria que de termos trazido uma coisa nova que tu fazes nascer em nós na dor desse parto. E ajuda-nos a orarmos com perseverança. Faz-nos gente que ora. Não a gente obcecada com causinhas e com caprichos, mas com a causa das causas. Gente que continua a crer que a distância em Jesus tem o poder de mexer em sonhos, de entrar no coração perverso com a bênção de Deus.
que o fraco que confia recebe forças impensáveis se agir em amor e em fé, na oração perseverante. Essa é a tua promessa e esta é a nossa subversão. Permite que não desistamos dela. É o que eu te peço para mim e para os meus irmãos, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e de todo o Brasil, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.